Olá, eu sou a professora Regina e nós estamos hoje aqui para uma aula do 9º ano. E na aula de hoje nós vamos rever alguns conteúdos sobre os compositores brasileiros. E eu quero lembrar você sobre a música brasileira, né? A música é uma das mais importantes manifestações da arte na nossa cultura nacional. A música brasileira, ela é super respeitada, tanto no Brasil quanto no exterior. Todos reconhecem essa capacidade, essa diversidade cultural que a nossa música traz. E vamos lembrar que nós temos um número incontáveis, né, de ritmos brasileiros, a história brasileira é muito grande, muitos compositores, e nessa aula nós vamos falar sobre alguns desses compositores e os principais ritmos que a gente pode observar. Lembrando que a música brasileira, ela foi uma influência dos povos que nos colonizaram. Então nós temos os africanos, nós temos os europeus e os indígenas que aqui estavam. Cada povo trouxe consigo, né, nessa influência brasileira, os seus instrumentos, o seu ritmo, a sua cultura, a sua religião. Vamos lembrar que essa história também ela vai começar com os indígenas que ocupavam a nossa terra, de norte a sul do Brasil, e os jesuítas, que vieram com os portugueses com a função de catequizar esses indígenas. Eles usavam a música para ensinar a religião católica e assim começou a ter a primeira influência. Os indígenas influenciaram os jesuítas e os jesuítas acabaram com a influência portuguesa, transmitindo através das músicas esse elemento de catequese, de ensino da religião cristã. Apenas, gente, a música começou a florescer mais no Brasil a partir do século XVII e durante o século XVIII, porque as primeiras cidades, os primeiros centros urbanos foram aparecendo. E com isso, então, eu começo a ter uma repercussão maior. E até compositores que escrevem a música já unindo um pouco dessas características. Então vamos lembrar alguns desses origens, né? Algumas desses ritmos que se originaram aqui no país. Nós temos o samba, o choro, a bossa nova e a música popular brasileira. Vamos lembrar do samba? O samba, gente, é um ritmo do fruto da miscigenação entre a música africana, europeia, nos campos e na cidade. Então, os negros escravizados vieram com os seus batuques, com o seu ritmo, com os seus costumes, e a música europeia, que veio com a polca, a valsa, a mazurca, o minueto. Então, houve uma miscigenação, uma mistura entre esses ritmos e o samba foi surgindo. A palavra samba provavelmente vem do termo chamado semba, e semba significa umbigada. E umbigada, gente, é um passo da dança dos negros africanos, que era proibida pelos senhores de escravos, pelos senhores de engenho. Observe nessa imagem que eu trago aqui para vocês, é uma imagem belíssima de Rugendas, que mostra uma roda de samba. Geralmente nessa roda de samba tem alguém no centro fazendo uma evolução. E essa pessoa, num certo momento, ela troca de posição, ela vai para a grande roda e outra pessoa vem para o centro. E quando ele faz essa troca de posição, essa troca de posição se dá pelo passo da umbigada. E o nome é esse mesmo, gente, umbigada porque encostava-se, né? Umbigo com umbigo. E os senhores, né, os donos de engenho, achavam isso um absurdo, muito sensual, então proibiam. E aí eles lembram, então, que a palavra semba vem justamente dessa origem. Após a abolição da escravidão em 1888 e a instituição da República em 1889, muitos negros saíram, né, dos campos e vieram para a cidade, para a capital da República, que era o Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Mas, gente, eles saíam do campo, que eles só sabiam cultivar o campo e fazer os trabalhos domésticos, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, eles não tinham uma profissão. Quando eles chegaram nos grandes centros, eles não tinham dinheiro para comprar uma casa. Como é que eles iam se sustentar?
Então, eles começam a ocupar os morros da cidade e começam a trabalhar vendendo a sua arte, a sua cultura, as suas comidas. Só que naquela época, qualquer manifestação africana era vista com desconfiança, era até mesmo criminalizada. A roda de capoeira, a religião do candomblé, e com samba não foi diferente. Então, quando as pessoas eram vistas tocando, dançando samba, eles eram presos, eles eram torturados, era proibido, a polícia não deixava. E aí acabou que esse negro, então, era meio que escondido, ele conseguia fazer essas manifestações, né, da sua cultura. E eles conseguiram abrigos na casa das tias ou vovós, que eram verdadeiras matriarcas afrodescendentes, e a que acolhiam esses negros. E aconteceu muito isso na casa da tia Ciata, que ficava no Rio de Janeiro, na Praça 11. Praça 11. Então, ela acolhia esses negros e ali sim, ela consentia as rodas de samba e era como eles conseguiam se manifestar. Em 1917, foi gravado no Brasil o que foi considerado o primeiro samba, e o nome era Pelo Telefone. Esse samba tem letra de Mauro de Almeida e Donga. Em aulas passadas também nós trouxemos um professor que tocou essa música para vocês. Vocês lembram disso? Vale a pena rever. O samba, aos pouquinhos, vai acabar entrando nos salões, na elite, vai acabar se tornando a música do carnaval, que até então era usada como as marchinhas, não era o samba, né? Muitos intérpretes da rádio também, como Carmen Miranda, Aracide Almeida, Francisco Alves, tornou o samba mais popular, né? Mais visto pelas pessoas. E nós vamos ouvir agora um pedacinho do samba chamado Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes. Vamos ouvir? O Samba da Bênção foi engraçado. O Padre me deu esse tema. Eu estava internado na Clínica São Vicente, onde eu faço de vez em quando uma recalchutagem periódica. E ele me deu esse tema, que é um tema tão simples, mas é um tema tão baiano. E aí eu coloquei a letra em homenagem aos sambistas brasileiros. Dá só uma palhinha, né? Porque estou conhecido. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba não. Senão é como amar uma mulher sozinha. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem no samba. Porque o samba nasceu na Bahia. Era outra. Porque o samba é tristeza que balança. Tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança. Do dia não se... Agora vamos ao choro. O choro é um dos mais originais estilos de música, principalmente instrumental. E ele também tem a sua origem lá no século XIX.
O choro também, gente, nasceu no Rio de Janeiro. E o choro ele ganhou uma expressão nacional muito forte, assim como o samba, se tornou símbolo da cultura brasileira. Disse que o pai do choro é Joaquim Calado. Esse camarada era um exímio flautista, mulato, e ele organizou na década de 1870 um grupo de músicos chamado Choro do Calado. E nós vamos também ouvir um pouquinho desse choro. Vamos lá? E vamos ver um pouquinho sobre a Bossa Nova, que foi um movimento de música popular brasileira nos finais da década de 50 e teve uma influência muito grande do norte-americano do jazz. O ritmo norte-americano jazz influenciou, o samba também influenciou. Gente, esse nome Bossa Nova veio de uma gíria, né? Que as pessoas dizem assim, que bossa é essa? Qual é a bossa? Qual é a novidade? E esse ritmo, gente, ele vai surgir na classe de jovens, os jovens mais elitizados, de uma classe média da sociedade carioca, e eles se reuniam para fazer o samba de uma maneira diferente. Lembra-se que eu falei que o samba era proibido? Agora eles pegam o samba e fazem uma certa modificação com essa influência do jazz, e aí vai surgir a bossa nova. Ele surge justamente em meio a todo o glamour da época, que era no governo de Juscelino Kubitschek, que tinha aquele lema, 50 anos em 5. Então, toda a tecnologia aumentando, as cidades, a indústria, então isso fez aprimorar nos jovens essa questão de novidade, de fazer novas experiências, e a bossa nova vai surgir nesse ritmo. Eu tenho aqui algumas imagens, né, da bossa nova com um lançamento de João Gilberto, que é super importante nesse mundo da bossa nova. Tá? E eu tenho algumas características que nós vamos falar agora bem rapidinho no final dessa aula, que é como se dá a bossa nova. Geralmente o tom é coloquial, os temas são cotidianos, uma voz baixa, harmonias que vêm do samba e essas invenções melódicas que tinha no jazz. Nas aulas passadas, nós vimos um pouquinho da música Garota de Ipanema. Não vai dar tempo de ver nessa aula, mas eu quero que você reveja as aulas anteriores e eu tenho certeza que vai aflorar na sua memória e você vai conseguir entender um pouco mais sobre a bossa nova, que é um ritmo tão marcante no Brasil. Nós temos algumas atividades, mas você vai encontrar também no portal Eduque. Fique sempre atento, ligado, em contato com os seus professores, seus coordenadores na escola, para não perder nenhuma novidade. Hoje ficamos aqui, até a próxima.